Obrigada pela apresentação, acolhida, calorosa, Maria Antônia, Laís também. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Estou bem feliz porque eu estou vendo vários rostinhos aqui no Meet, né? Eu fico muito feliz quando eu posso ver vocês, embora eu não consiga ver todos, mas é um alento no coração. E estou vendo uma galera que está participando com a gente desde o primeiro evento também, que sempre está participando de todos. Isso é muito bacana, é muito bom poder contar, então, com a presença de vocês. É um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido na universidade. Vou colocar um cronômetro aqui para eu não me perder muito no tempo. Muitos de vocês já nos conhecem dos eventos anteriores, tenho visto muitos alunos, ex-alunos, colegas de profissão, né, parceiros de pesquisa, muitos colegas da educação básica também, que sempre prestigiam, divulgam os nossos eventos, e muita gente que eu vou conhecer a partir de hoje, que espero que continuem nos acompanhando nos próximos, né? A proposta desse evento, na verdade, de todos os eventos que o HCIR organiza, é comunicar públicos mais amplos. Por isso o termo Conhecendo o Candomblé. Né? Eu já aviso vocês que mês que vem nós já temos um outro confirmado no mesmo formato, que vai ser Conhecendo a Umbanda. Então acompanhem as nossas redes sociais para vocês se inscreverem também nesse próximo evento. Ano passado, a gente iniciou o evento com o tema Conhecendo as Religiões Afro-Brasileiras. Estou vendo que o Tomás está ali, ele aceitou a empreitada do primeiro evento, agora voltou para participar desse também, né? E foram, assim, debates bastante intensos, e acho que o que ficou para a gente é que o tema pode ser trabalhado em mais detalhes, né? Por isso a divisão, já que uma noite falando de candomblé pareceu muito pouco, e de umbanda também. Para quem está chegando pela primeira vez, a nossa proposta não é um debate teórico, metodológico, conceitual, documental, né? Para isso, vocês podem acompanhar, embora isso apareça também, né? Mas para isso, vocês podem acompanhar as nossas publicações no site do grupo, onde tem as dissertações, as teses, artigos científicos, né? A proposta da extensão é dialogar principalmente com os não pesquisadores da temática, né? Pessoas como vocês, finas, elegantes, sinceras, abertas para saírem da zona de conforto e conhecer um pouco mais da diversidade religiosa no Brasil. Talvez a minha fala hoje seja até talvez um pouquinho repetitiva para alguns de vocês, por ela ser uma fala introdutória, mas a ideia é apresentar o candomblé, alguns aspectos históricos, características, elementos importantes para a compreensão dessa manifestação religiosa. E o meu viés para pensar candomblé vai se pautar, né, basicamente no candomblé do século XIX, da Bahia, né, principalmente a partir das minhas pesquisas médico-antropológicas e a bibliografia existente. Embora tudo que eu vá dizer para vocês seja um conhecimento acadêmico consolidado, válido para pensar e para definir o candomblé, de forma alguma eu gostaria que vocês pensassem que o candomblé se restringe só a isso que eu vou dizer, né? É claro que a generalização e a criação de modelos é uma necessidade na produção de narrativas científicas. Mas toda vez que eu disser algo sobre o candomblé, eu vou também deixar de dizer algo sobre o candomblé, né? Sempre que eu digo o que é, eu deixo de falar sobre o que não é, sobre o que poderia ser. Por isso que a proposta do evento foi pensada com essa fala introdutória, e nos próximos dias vocês vão ouvir profissionais, os quais eu já agradeço imensamente, né, falando sobre pesquisas que eles realizaram ou realizam com terreiros específicos, né? Então o professor Tomás vai falar sobre um terreiro de São Paulo, o professor Gerson sobre terreiros de Joinville, o pessoal acha que Santa Catarina não tem, né? E a professora Laís falando sobre um terreiro de Recife. Essa opção é para que vocês possam perceber a diversidade cultural e histórica das religiões no Brasil. E, claro,
as negociações, reconfigurações, ressignificações, inovações que essas práticas realizam na contemporaneidade, né? Então, já deixo aí registrado meu muito obrigado ao Tomás, ao Gerson, à Laís e ao HCIR, que oportuniza cada um desses eventos, né? Nesse momento, especialmente a Laís, a Maria Antônia, a Mari, a Gabi e a Giovana, né? Mas os outros também estão envolvidos, já trabalhando nos próximos eventos. E eu começo já compartilhando com vocês, só para a gente puxar um tema de assunto, né? Algo recente e que me chamou muito a atenção. Vou pedir para a Gabi para o próximo slide, para o segundo slide. Já adianto que eu não sou fã de futebol, eu não acompanho futebol, eu não conheço jogadores, eu não tenho predileção por nenhum time, mas me chamou muito a atenção, na verdade me chamaram muito a atenção, porque eu fui marcada em várias publicações e eu recebi um monte de prints dessa publicação, que é um post de um jogador recém-convocado para a seleção brasileira, que é o atacante Paulinho, me parece que é um ex-jogador do Vasco, onde ele fez um post dizendo: nunca foi sorte, sempre foi Exu. E o comentário dele rendeu uma série de ataques na internet, né? De formas de intolerância religiosa. E me chama muito a atenção, primeiro, por ser alguém além do Caetano e da Daniela Mercury saudando os orixás com representatividade, né? Embora eu seja muito fã dos dois, né? Mas o universo de adeptos do candomblé ele é muito mais amplo que o Caetano e a Daniela Mercury. Mas a gente ainda percebe a dificuldade que é falar abertamente sobre adesão religiosa às crenças afro-brasileiras. Porque, nesse caso, as formas de retaliação, elas são muito variadas, gente. Elas vão de pedrada na cabeça de criança, passando por tacar fogo em terreiro com mãe de santo dentro, até ataques diretos de figuras públicas que deveriam assegurar a liberdade religiosa. E outro ponto que eu chamo a atenção é como algumas práticas do candomblé são bem aceitas e incorporadas, outras não. Por exemplo, quando a gente pensa na figura de Iemanjá, né? Todo mundo gosta. Pelo menos aquela Iemanjá que aparece na novela das Globo, muito sincretizada com Nossa Senhora, né? Se a Gabi puder passar, eu vou para o terceiro slide agora, que é aquela desconexa da sua função inicial, de guerreira, e posta no lugar da grande mãe, né? Então a gente percebe nessa imagem que as ancas largas, e é difícil achar uma imagem, né? Não é tão fácil achar imagens de Iemanjá onde ela não seja branca, isso é bem interessante. Então a gente percebe que as ancas largas de boa parideira, os seios fartos e expostos de quem alimenta muitos filhos, e a cor preta da ancestralidade africana, elas são subvertidas, né? Ou melhor dizer, talvez, são embranquecidas, né? Sob a ótica da mãe, virgem, coberta, né? Mas no caso de Iemanjá, essa aceitação, embranquecimento, ela ainda foi possível. Quando a gente pensa em Exu, que é quem o jogador está saudando, a coisa é um pouquinho mais embaixo, às vezes até literalmente. O processo colonizador não deu conta dele. Laroie Exu, salve Exu, né? E eu quero começar compartilhando com vocês um dos mitos mais conhecidos de Exu, tá? A história é a seguinte. Essa narrativa a gente encontra na obra do Raymond Williams, né? Exu é considerado responsável por todas as disputas entre os seres humanos, entre humanos e deuses. A mais enganadora de todas as deidades. Ele é descrito como um espírito errante, sem casa, que habita o mercado, as encruzilhadas, as entradas das casas. Ele também está presente sempre que há mudança em transição. Em um mito, Exu provoca o sol e a lua para que eles mudem de casa.
assim invertendo a ordem das coisas. Mas a história mais conhecida é aquele que ele consegue romper uma amizade de toda a vida entre dois homens. Estes cultivam terrenos vizinhos, e sua amizade é tão estreita que eles sempre são vistos juntos, e até vestem roupas iguais. Exu decide passar pelo caminho que divide as suas fazendas, usando um chapéu, que é preto de um lado e branco do outro. Ele coloca o cachimbo atrás da cabeça, pendura o cajado no ombro, deixando pender nas costas. Depois que o Deus passa, os dois amigos discutem sobre a direção que o estranho seguiu e a cor do chapéu. A discussão se torna tão acalorada que o próprio rei percebe e chama os dois homens. Enquanto cada um acusa o outro de misterioso, Exu chega e diz ao rei que nenhum deles é mentiroso, mas os dois são tolos. Quando ele confessa seu truque, o rei, enraivecido, manda os homens persegui-los. Mas o Deus supera todos. Na fuga, Exu põe fogo em várias casas e quando seus ocupantes saem carregando seus pertences, ele se oferece para tomar conta deles, mas dá uma trouxa para cada uma das pessoas que passa. Os pertences das vítimas do incêndio são enviados em todas as direções. Nas versões brasileiras do mito, existem várias narrativas que vão dizer que esses dois vizinhos se engalfinham até a morte de ambos. E que a motivação para Exu pregar essa peça é porque eles estavam pautando com as oferendas. É muito interessante, porque esse é um mito que chega até a gente por meio de vários intelectuais, antropólogos e tal. Essa história, gente, comumente, ela é usada para mostrar, ou foi muito utilizada para mostrar, como que os contos africanos, eles não trariam uma moralidade, um ensinamento, ao contrário da mitologia cristã, que sempre traria uma moral. Então, os contos, lendas, mitos africanos, eles foram descritos como amorais, porque eles incitariam a traquinagem, o deboche, adoro, a brincadeira sem limite, né? Exu é descrito como alguém mesquinho, vaidoso, que se vinga dos que não lhe prestam homenagem, né? Então ele é descrito como perverso na sua brincadeira, a ponto de levar dois homens à morte. E aí, acho que a Gabi já passou, né? Essa interpretação que esses autores estão fazendo falam muito mais sobre quem produz essa interpretação do que sobre Exu. Em boa parte, porque eles já associam antes da interpretação, Exu à figura do diabo cristão. Então, as oposições de bem versus mal estão na base da formação das mentalidades no mundo ocidental. Essa batalha da luz versus as escuridões que projetam a ciência moderna como uma prática de conhecimento, ela vem, né, com a ideia de produzir esclarecimento superando as trevas. Quando a ciência faz isso, ela também acaba estando a serviço de pretensões coloniais, porque ela mantém a sua dominação em detrimento de subalternizar e de aniquilar outras formas de conhecimento. Nesse slide que vocês estão vendo, o slide 4, tem uma obra do Luiz Rufino, que foi inclusive o Tomás que me indicou há algum tempo atrás, chamada Pedagogia das Encruzilhadas, e eu gosto muito da discussão que ele faz, né? E é um pouco da discussão que está presente nelas que eu estou compartilhando com vocês. Esse entendimento de que tanto a ciência moderna, quanto o racionalismo ocidental, né, quanto as políticas de expansão judaico-cristãos, como que elas contribuíram para transformar Exu, uma divindade urubana, no diabo cristão, né? Então, as sociedades que cultuavam Exu, elas foram estigmatizadas como inferiores, primitivas, incivilizadas, animistas, fetichistas, desprovidas de capacidade cognitiva, né? Servindo de base para ideologias racistas.
Essa violência que está expressa na demonização de saberes africanos, ela vai contribuir significativamente para a constituição de regimes de verdade em torno dessa narrativa colonial, né? Mas também torna esse mesma narrativa refém desse caráter monocultural e monorracial, né? O Luiz Rufino ele vai defender a ideia de que a cultura ocidental construiu o demônio, colocou ele, né, numa garrafa, fechou e garantiu a sua tentativa de se qualificar em oposição ao mal. Todavia, ela está destinada a padecer no inferno da sua própria arrogância e intransigência, à medida que ela faz isso, né? E eu retorno a esse mito de Exu que eu compartilhei com vocês, né? Mais uma vez, para mostrar como que essa narrativa acaba esculhambando todos esses efeitos de uma lógica exclusivista de discursos presentes nesses regimes de verdade que a gente compartilha, né? Exu é aquele que, para ensinar os homens, prega peças, desautorizam aqueles que se acomodam sobre toda e qualquer presunção de uma verdade acabada. Ele é o princípio da imprevisibilidade, né, que utiliza a astúcia da aparência, correlacionando o sentido de liberdade. É ele que pune qualquer forma de obsessão pela certeza. Exu instaura a dúvida, né? E aí eu convido a uma reflexão, né, não pelo ethos ou pelo viés cristão, né, ocidental, a pensar nessa narrativa e entender que Exu não mata aqueles homens. Ele joga com arrogância daqueles que proclamam verdades absolutas, né, daqueles que não se abrem a compreender a ótica do outro, dos que não suportam nenhuma outra verdade além da sua, daqueles que não consideram a existência de outros saberes possíveis, de outras formas de conhecimento. Quem matou aqueles homens foi a própria arrogância e incapacidade de estabelecer diálogo um com o outro. Então, quando eu estou pensando e falando sobre Exu, ele é um movimento. Ao lidar com bem, com mal, ele vai criar uma terceira via, um entre. Por isso a necessidade de desdemonizar Exu, né? Porque isso consiste justamente em rasurar essa lógica ocidental, cristã, que recai sobre ele e muitas vezes sobre nós também, né? Então, praticar essa rasura é compreender que a noção de divindade para as culturas negro-africanas não se ajustam ao ethos cristão. O pecado não se funde como regra e as dicotomias construídas a partir da baliza moral de bem versus mal não se sustentam quando a gente está falando de candomblé. Existem muitas questões interessantes sobre Exu, né? Uma delas, com versos que soam ao ethos cristão ocidental como deliberadamente absurdos, é a seguinte, está no 5º slide, Gabi. Ela diz o seguinte: Exu dormiu numa casa, mas a casa era pequena demais para ele. Dormiu na varanda, mas a varanda era pequena demais para ele. Exu dormiu em um amendoim. Finalmente pôde se esticar. Exu caminhou sobre uma fazenda de amendoins. Mal se enxergava seu tufo de cabelo. Se não fosse por sua altura enorme, não seria visto. Tendo atirado uma pedra hoje, ele mata um pássaro. Tendo atirado uma pedra ontem, ele mata um pássaro hoje. Deitado, sua cabeça bate no teto. De pé, ele não consegue ver dentro da panela. Exu transforma o certo em errado e o errado em certo, né? Então vejam que interessante esse caráter de entre, de contradição que está presente nessa figura e que até hoje não conseguiu ser apreendida por todas essas lógicas que tentaram tecer processos subalternizadores sobre a ideia de civilização pelo mundo, né? Como que ela causa esse incômodo.
Ainda falando sobre o Luiz Rufino, ele define que a encruzilhada é a boca do mundo, é o saber praticado nas margens, por inúmeros seres que fazem tecnologias e poéticas de espantar a escassez abrindo caminhos, né? Então, Exu, como dono da encruzilhada, ele é um primado ético, que diz tudo acerca do que existe e do que pode vir a ser. Ele nos ensina a buscar uma constante e inacabada reflexão sobre os nossos próprios atos. E é por isso que ele acaba sendo tão perigoso, num mundo de uma única lógica e uma sociedade irresponsável, né, com que se exercita enquanto vida. Então, Exu, ele é o radical da vida, aquilo que nos interpela sobre a capacidade da gente se inscrever como beleza, como potência, é a face brincante, transgressora, pregadora de peças, né? Acaba sendo um contraponto extremamente necessário a todo esse latifúndio de desigualdade e de mentira, né? Dono da porteira, então, ele é a força vital a ser invocada para essa tarefa miúda de riscar os pontos da descolonização. Então, gente, quando verem menções a Exu por aí, mais do que a ideia de satanização, demonização, de mal, lembrem que Exu precede toda e qualquer criação. Ele participa e integra tudo que é criado, da mesma maneira que ele também está implicado em tudo aquilo que virá a ser destruído e tudo aquilo que ainda está por vir, né? Então, Exu é dinamismo, ele é o princípio dinâmico que cruza todos os acontecimentos e coisas, uma vez que sem ele não há movimentos. Pode ir para o sexto slide, Gabi. É o anterior. Não, não tá, esse é o sexto? Tá certo. Perdida aqui. Então, vejam, caracterizar, ou melhor, descaracterizar Exu sob a ótica da demonização cristã ocidental, ela acaba sendo um ato de racismo epistemológico, né? Um desvio existencial que é incutido a populações não brancas. Ser e saber, né, acabam sendo assentados numa dimensão como se eles fossem uma coisa única. Dessa forma, dentro da lógica colonial, matar os corpos é também praticar extermínio de sabedorias, epistemicídio, biopoder, né? São frentes desse contrato racial que são regidos nas margens de cá do Atlântico, né? Então, essa gramática colonial que opera de forma sofisticada na produção de não existências, hierarquizando saberes, classificações sociais, né? Acabam contribuindo para que o racismo seja a força motriz do colonialismo. E aí eu chamo a nossa responsabilidade, porque as ciências humanas, centradas nessa racionalidade eurocêntrica, né, são humanas para brancos e são desumanas para não brancos, né? Por isso que eu compartilho com vocês essa imagem, né, já chamando a necessidade de que para entender candomblé a gente precisa pensar a África, né? O candomblé é uma religião que se expressa por meio de termos de línguas africanas, né, associado a várias nações africanas, e eu começo pensando um pouquinho nisso. A palavra nação, ela é usada no candomblé para distinguir alguns segmentos, diferenciadas pelo dialeto utilizado nos rituais, o toque de atabaque, a liturgia. Então, a nação, ela indica a procedência dos povos escravizados que deram origem à nova terra, né, das divindades por eles cultuados. Então, a gente não consegue historicizar candomblé sem falar de África e sem falar em escravidão, né? Começando por África. Quando a gente pensa em África, é bom lembrar que a gente está falando de um continente com mais de 40 estados-nação, e muitos deles com uma grande variedade de culturas, religiões, né? Os estudiosos estimam que mais de 1000 línguas são faladas nesse grande continente. E muito da variedade da África, historicamente,
se deve à sua longa história e à geografia diversa, né? A gente percebe que dentro das mitologias africanas, a gente vai encontrar, por exemplo, referências aos 4 grandes desertos da África, o Kalahari, Líbia, Núbia, o Saara, né, que acaba sendo talvez um dos mais conhecidos e populares, cobre quase 8.000 quilômetros quadrados, quase um terço do território do continente. Historicamente, contou com a presença de tribos nômades, pastoras, né, que viveram em áreas isoladas. Mas a África também possui selvas, vastas campinas, montanhas majestosas, né? O maior rio da África, que faz parte de tantas mitologias, é o Rio Nilo, né? Então, a sociedade africana, ela vem há muito tempo sendo moldada por uma grande migração de pessoas vindas de outros continentes, de outras culturas, né? E as religiões africanas, elas são tão diversas quanto a sua cultura. É claro que a gente teve influências unificadoras, principalmente, né, a partir do cristianismo, do islamismo, né? Em 1900, por exemplo, a porcentagem de cristãos e muçulmanos na África era alguma coisa em torno de 20%, né? Hoje, em contrapartida, a gente tem uma porcentagem muito pequena de africanos que praticam o que a gente pode chamar aqui de religiões nativas, né? Pelo menos oficialmente. E essas práticas, elas permaneceram à medida que elas foram se hibridizando com o cristianismo, com o islamismo, por exemplo. Essa combinação ou mistura, ela é conhecida como sincretismo, que eu entendo como uma forma de resistência das religiões tradicionais frente às unificadoras. Então, gente, a África ela é tão diversificada que tentar identificar uma religião particular é bastante difícil, a menos que a gente fale em Olodumare ou Olorum, né? Que é o Deus ou ser supremo para a maioria dos africanos. Assim como no Brasil, existem muitas sub-religiões dentro das principais religiões em África, né? Porque a religião, ela não é vivenciada apenas no domingo de manhã, ela é uma coisa diária. E cada grupo em particular pode ter a sua divindade de preferência, né? E ela vai ter relação com os seus ancestrais. E aí esse é um ponto que eu sempre friso muito e chamo muita atenção, porque as religiões tradicionais africanas, elas se pautam na ancestralidade, ou seja, elas são religiões familiares, associadas ao clã familiar, né? Ou seja, elas estão embasadas na sequência sanguínea, né? Os orixás, eles atuam como expressões do ser supremo, mas nenhum deles é Olodumare ou Olorum. E aí a gente chega na questão principal do processo de escravização no Brasil, porque ela é fundamental para a gente entender como que essas crenças religiosas vão se organizar na América e no Brasil. Os povos africanos, eles são arrancados do seu território, são arrancados da sua cultura, da sua família, da sua língua, para serem escravizados em outros lugares do mundo. Existe uma diferença abissal entre a escravidão que já existia em África, que era a escravidão por guerra, onde os perdedores, ao invés de serem mortos, passam a ser escravizados dentro da sua própria cultura, né, sem ser destituídos de humanidade, e a escravidão do mercantilismo europeu, que estimula a captura de seres humanos de seus espaços de convívio para serem trocados por rifles ou alguns trocados ou objetos de posse de outras pessoas. Gabi, se puder ir para o slide 8, é o próximo. Isso. Então, conta-se que ao embarcar para fora da África, os futuros escravizados, eles eram convidados a rodar na árvore do esquecimento. 9 voltas para os homens, 7 voltas para as mulheres, a fim de que eles se esquecessem quem eles eram,
esquecessem suas tradições, esquecessem seus antepassados, esquecessem sua cultura, esquecessem sua individualidade. Em sociedades pautadas na oralidade, como é o caso, a memória ela é fundamental porque ela é mantenedora da tradição. Arrancar a memória de um africano significa destituí-lo da sua própria humanidade. O antepassado, para ele se tornar um orixá, ele precisa ser lembrado. Não existe orixá sem memória de um povo. Os antepassados precisam dessa rememoração constante. E apesar de toda a violência da escravidão, esses povos africanos encontraram maneira de restaurarem as suas memórias na América, por meio do voodoo, no Haiti, da santeria, em Cuba, e do candomblé, no Brasil. Ocorre que, como eu expliquei, em África, a base dos cultos eram os laços familiares, sanguíneos. E a escravidão destruiu e separou famílias no Brasil, como uma estratégia muito bem pensada, por sinal. Os escravos eles eram separados para serem enviados para os senhores, de modo a evitar a comunicação. Então eram enviados pessoas que não falavam a mesma língua, não possuíam a mesma etnia, a mesma cultura, de modo a evitar fuga, evitar insurreições. Ainda assim, no Brasil, esses laços de comunidade eles vão sendo restaurados, não por meio da família de sangue, mas por meio da família de santo, que são fundamentais para a estruturação do candomblé no Brasil. Houve muita resistência, né? Aliás, houve resistência de muitos para reproduzir aqui laços de solidariedade. Eles não aceitaram esquecer, não aceitaram abrir mão dos seus ancestrais, seus deuses, buscaram maneiras de instaurar a paz no Brasil, religando Brasil e África, por meio do culto aos orixás. Por isso, quando a gente fala em candomblé, né, a gente fala em família de santo, pai de santo, babá, mãe de santo, aiá, os filhos de santo. Os africanos, eles reconstituíram laços familiares e de irmandade no Brasil por meio dessas famílias de santo. São irmãos de santo, filhos e filhas de santo. Né? Claro que esse candomblé que eu me refiro, majoritariamente, por ser o que eu conheço e estudo um pouco mais, é a religião dos orixás, formadas na Bahia, no século XIX, a partir de tradição de povos iorubás, né, com influências e costumes trazidos de outros grupos, né, mas majoritariamente iorubá. E vamos falar desses santos, os orixás, né? Inicialmente, lembrando que o próprio nome orixá já remete ao significado. O ori é a cabeça, o chá, a divindade, né? Então, quando a gente está falando de orixá, a gente está falando da divindade da cabeça. E eu quero começar falando de um mito de criação, que eu gosto bastante, que ajuda a gente a entender um pouco dessa dinâmica de religação entre África e Brasil, né? Que é um mito cosmogônico que fala sobre Orum, que é o mundo dos orixás, e o Aie, que é o mundo dos humanos. Essa lenda, gente, ela conta que houve um tempo em que deuses e humanos eles conseguiam habitar o mesmo espaço, eles viviam tranquilamente e em paz. Até que um casal de humanos que passava por um enorme sofrimento. Eles não conseguiam engravidar. E dentro da cultura africana, né, a possibilidade de reprodução é algo extremamente importante, porque é o que assegura a descendência e a manutenção da memória em relação ao antepassado. Né? Então, eles vão até o Lorum, o Deus Supremo, e fazem um pedido para conseguirem engravidar. O Lorum atende o pedido, mas com uma condição: o filho jamais poderia pisar no Lorum. Os pais queriam muito ter esse filho, eles aceitam, né, têm o filho e vão viver muito felizes. Até que um dia o garoto cresce e começa a observar: o que é esse lugar que todo mundo vai, menos eu, né?
E um dia pela manhã ele decide seguir o pai até o local de trabalho, que era situado no Orum. No momento que o garoto cruza o limiar entre os dois mundos, Olorum percebe e se sente extremamente desrespeitado pelos pais que não cumpriram a obrigação. Nesse momento, ele infla o pulmão com ar e dá um forte sopro, que é o que a gente chama de sopro primordial. Esse sopro é tão potente que ele separou para sempre o Orum do Aie, o mundo dos deuses, do mundo dos homens. Obviamente, os humanos e os orixás ficaram muito tristes, porque eles gostavam de estar juntos, né? Os orixás adoravam o Aie, e os humanos gostavam de estar perto dos deuses. E aí eles tiveram que achar uma forma de manter a proximidade entre esses dois mundos. Pode ir para o próximo slide, Gabi, slide 9, onde a gente tem esse, onde a gente tem essas imagens do Pierre Verger, que falam sobre a iniciação, né, e as cerimônias aos orixás. A iniciação, né, a adesão a uma família, a um terreiro, é extremamente importante, porque é a partir dela que a gente começa a pensar no transe mediúnico. É o momento da cerimônia, né, por meio do transe mediúnico, onde o filho, né, empresta o corpo para que os orixás possam vir à Terra. É nesse momento, então, que eles convivem como antes, como no tempo em que deuses e orixás compartilhavam o mesmo plano. E aí, para que isso aconteça, a música no candomblé, ela é um meio fundamental para se relacionar com as divindades, né? Ela é a linguagem, né, por meio do qual os orixás vão se comunicar, onde o toque ele pode ser entendido como um chamado, como uma prece. E não é uma questão de entretenimento ou uma expressão estética apenas, né? Mas é um fenômeno que vincula um músico, o ogã, com um mundo transcendente. Pode passar agora sim para o 10º slide, onde a gente tem os atabaques e várias imagens do Caribé. Bom, as cerimônias no candomblé, elas são sempre bastante animadas, e elas vão prezar por uma minuciosa formação instrumental, né, que vai ter uma série de instrumentos, o agogô, né, o gão, o chequerê, né, e os 3 atabaques de diferentes tamanhos. Os músicos no candomblé, né, eles são extremamente importantes. Você tem aquele mais experiente, que é o Ogunalabê, que toca o rum, que é o tambor maior, como vocês estão vendo ali na imagem. Tem também o tambor... Desculpa, gente. O tambor solista, que comanda todo o grupo musical, né? E o rumpi e o lê, que são os tambores menores. É claro que tem uma diferença também da dança ritualística, que é a expressão da divindade, né, da identidade mais verdadeira do filho ou da filha de santo, da dança comemorativa, festiva. Por quê? É sempre pelo corpo que o ser humano começa o caminho do conhecimento, o papel por ele desempenhado no cosmos, na sociedade. Então, quando a gente está falando de candomblé, diria que de religiões de transe em geral, o corpo ele é muito importante, né? Porque é no corpo que o ser humano vivencia a própria experiência da vida, junta várias informações simbólicas sobre o mundo, né? É nesse corpo divino que vivencia-se as energias sagradas, que ele se comunica com o sagrado, que pode se juntar com um lado mais sensível, que não apenas o material, né? Que pode pensar em dados não cognitivos, cores, formas, e uma série de sentimentos internos. Pode passar para o 11º slide. Então, gente, no candomblé, as danças, elas são estruturadas a partir de coreografias, né?
que são executadas no xirê ou até mesmo nas incorporações. A gente pode observar, as figuras sugerem, né, de um vídeo, que as movimentações, elas são executadas quase sempre relacionadas às letras das canções, às características dos orixás, né, as trocas das coreografias são feitas quando se começa a cantar uma outra canção, é sempre muito ritmado, e os desenhos característicos dessa dança, eles estão muito relacionados à ideia de um círculo. Os integrantes, eles rodam, né, em torno de um centro e em torno de si mesmos. É interessante porque isso gira no sentido anti-horário, trazendo uma ideia de retorno à origem, retorno ao tempo mítico, onde os deuses e os humanos viviam conjuntamente, né? Então, a gente vai ver essa característica da espiral como um símbolo de comunicação presente dentro desse processo ritmado da dança e das incorporações, né? Então, a gente percebe que é um momento em que se instaura a comunicação entre o homem, entre a divindade, né? O corpo vira sobre si mesmo, né? E esse orixá, essa energia penetra, então, esse corpo. E as músicas e as danças, elas não só repetem os mitos cosmogônicos da criação, por isso que eu tenho falado sobre os mitos de origem, sobre esses mitos, mas também os mitos de origem, né? Eu gosto sempre de falar de um dos mitos bastante conhecidos, assim, que é bem marcante no ritual, que é o mito de Obá, né? Obá é aquela que é uma das esposas de Xangô, e na tentativa de agradar o marido, ela vai pedir para outra esposa de Xangô, Oxum, de que forma que ela poderia agradá-lo, né? E Oxum diz para ela que Xangô adorava um ensopado de orelha, que se ela fizesse isso, ele cairia nas graças dela. E ela vai, ingênua, corta a própria orelha, faz um ensopado, oferece ao marido, que fica extremamente estarrecido quando percebe que está comendo ensopado de orelha, briga com Obá, expulsa ela e ela vai viver, então, na floresta. Então, quando se incorpora, né, um dos ritos, uma das características da dança, do filho, da filha incorporado, é levar a mão à orelha, sempre remetendo aos mitos de origem, né? Isso vai acontecer com outros orixás também, cada um repetindo esses mitos de origem. Então, conhecer os mitos é fundamental para entender, né, o que está acontecendo ali durante o ritual, né? E é muito interessante porque essa cerimônia ritualística, ela foi fundamental no Brasil, para que os povos escravizados pudessem suportar os tormentos da escravidão, né? Não foi por acaso que as festas de santo incomodaram tanto os senhores, a polícia, a sociedade de bem, né? Porque é um momento que toda a dor da escravidão, todo o sofrimento era esquecido por algum momento e que aquele corpo deixava de ser um corpo escravizado e se tornava o receptáculo de um deus, né? Deuses esses que são forças da natureza. Pode ir para o 12º slide, Gabi. Tem um outro mito de criação, e dessa vez eu coloquei a foto, porque no evento anterior eu falei em um dendezeiro, o pessoal não sabia o que era um dendezeiro, né? Mas é a palmeira de onde vem o dendê, muito usado para fazer o azeite de dendê, né? Bem conhecido na culinária baiana, né? E um outro mito de criação, ele conta que os orixás encontraram uma forma de descer ao mundo, por meio de um dendezeiro, que ligava Orum, o mundo dos deuses, e o Aie, o mundo dos humanos. E que teriam descido à Terra todos os orixás, né? Cada um escolhendo uma parte do mundo que lhe agradava mais, e que esse domínio passou, então, a ser seu.
Oxum e Obá escolheram as águas doces, Iemanjá escolheu o mar, Oxalá escolheu os lugares calmos, Iansã os raios, os ventos, Xangô as montanhas, Obaluayê a terra firme, Nanã escolheu as lamas, o fundo do rio, Ogum escolheu os minérios, o caminho, Oxóssi os matos, o mato e as florestas, e apenas Exu. Exu não sabia o que escolher, porque tudo e nada lhe agradava, né? Então ele se considerou assim dono de um pouco de tudo, com o que os demais orixás concordaram. E dessa forma, então, o mundo teria sido criado e dividido pelos orixás. Por isso que cada um detém um domínio de uma parte da natureza. Mas vamos aos slides, então. Podemos passar ao 14º, acho que é o isso, onde a gente vê um pouquinho desses orixás, né? Oraie Oxum é a saudação ao Oxum, vocês estão vendo, né? Uma representação. Oxum, ela é a deusa da beleza, né? Aquela que brinca nas águas. No catolicismo, ela é sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, que está muito ligada à ideia da fertilidade feminina, né? Ela está muito associada às cachoeiras também, onde constantemente a gente pode encontrar oferendas ao Oxum. Cada orixá tem um dia da semana, o dia de Oxum é sábado, a cor dela é o amarelo, o dourado, né? Então, ela tem como domínio da natureza as águas doces, as cachoeiras e a maternidade. Cada orixá também tem as suas oferendas preferidas, né? Para Oxum se oferece a vela dourada, que é aquela que atrai sorte, e cada um deles carrega um equipamento, um instrumento. No caso dela é o ABB, o espelho. A próxima, eu já comentei um pouquinho com vocês, pode passar, Gabi, é o Obá, né? O Baxirê é a saudação, né? Essa rainha forte, poderosa. Algumas pessoas vão dizer que ela é sincretizada com a Joana d'Arc, por conta não apenas da força e dela ser uma guerreira, mas também pela natureza bélica e por traços masculinizados, que seriam comuns entre ambas, né? O dia é a quarta-feira, a cor dela é o vermelho e os domínios são água doce, as águas revoltas, né? A vela da oferenda é o vermelho rubi, e o instrumento que ela carrega, se vocês olharem na imagem, ela está com a mão na orelha, fazendo alusão ao mito de origem, é a adaga. No próximo, Odoiá Iemanjá, né, a mãe da água, sereia brasileira, né, conhecida dessa forma, é um dos orixás mais conhecidos no Brasil, né, como já comentei, associada à Nossa Senhora. A gente tem ali, né, a sereia negra que sofreu esse forte processo de embranquecimento, né, os seios fartos da amamentação foram cobertos, em alguns casos, por uma túnica branca e um manto azul, né, muito festejada nas praias pelos navegantes, está muito associada à virada do ano e às comemorações de final do ano. O dia é o sábado, as cores são o branco e azul, e o domínio é o mar e a água salgada, né? O instrumento dela também é o ABB, o espelho. No próximo, a gente tem Oxalá, né? Epababá, quer dizer salve o pai. O Oxalá, ele tem tanto a forma velha, jovem, quanto a forma velha, né, de Oxaguian. Então, depende, né, da forma que ele se manifesta no terreiro, né, pode ser aquela figura um pouquinho mais encurvada, demonstrando, né, simbolizando o envelhecimento, ou talvez um pouco mais jovem, né. E é interessante, né, porque em África, envelhecer é um sinônimo de se tornar mais sábio. Ouvir os idosos é muito importante, porque são eles que detêm a memória e o conhecimento
sobre o mundo, né? É importante falar sobre isso num contexto onde a morte dos nossos idosos, ela é bastante normalizada. No catolicismo, Oxalá foi sincretizado com Jesus Cristo. O dia da semana é a sexta-feira, a cor é o branco, né? O domínio é o ar, o céu, a criação. E ele simboliza a pureza, a paz, né? E o instrumento que ele carrega é o pachorô, que é esse cajado. No próximo slide, a gente tem, né, a rainha dos raios e da tempestade, Parrei Ansan, que é essa guerreira, jovial e alegre, eternizada na literatura e cinema brasileira, né, cinema brasileiros, com o livro e o filme O Pagador de Promessas, a obra teatral do Dias Gomes e o filme do Anselmo Duarte. Yansan é aquela que transita entre o mundo dos vivos e dos mortos. Para isso ela usa o erechim, que é esse cabo de ferro com rabo de cavalo que ela carrega, espantando os espíritos, né, o instrumento dela. O dia dela é a quarta-feira, a cor é o vermelho, o marrom, e os domínios são os ventos e a tempestade. No próximo, a gente tem Xangô, Caocabicilê, né? Venha nascer sobre o chão. Xangô, ele é o orixá da justiça, né? Ano passado foi ano de Xangô, esse ano, se eu não me engano, é ano de Oxum, compartilhado com Oxalá. Ele é sincretizado com São Jerônimo, São João Batista. O dia dele é a quarta-feira, a cor é o vermelho, o branco, o marrom, atua no domínio das pedras, das rochas, e o instrumento que ele carrega, esse machado de pedra com lama dupla, é o oxé, né? O próximo, mais necessário do que nunca, né? A Totô, a Baluayê. A Totô quer dizer silêncio. É um orixá muito cultuado no Brasil, no contexto da escravidão e pós-abolição, especialmente em época de pandemias, como varíola, febre amarela, né? A oferenda, a Obaluayê, é a pipoca, então era muito comum você encontrar as ruas cobertas com pipocas, que são a oferenda, né? Em pedido de saúde, né? Cura de doenças, sincretizado com São Lázaro e São Roque, no catolicismo. O dia da semana é a segunda-feira, as cores são o preto e o branco, e o domínio é a saúde, a doença, né? E o instrumento, esse bastão que ele carrega, é o xarará. A próxima é a orixá mais velha, Salubananã, né? A dona do pote de terra, que foi sincretizada com Santana, né? Que é a avó de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de contar essa história, porque teve uma época, tá mal, gente, agora tá difícil. Teve uma época que eu assistia muita novela, né? E aí, às vezes, eu puxo as recordações dessas novelas que eu assistia como se fosse alguma coisa assim, que todo mundo tá entendendo o que eu tô falando, e eu comecei a perceber que os meus orientandos não têm a menor noção do que eu tava falando, gente. No evento sobre espiritismo, eu mandei um meme para eles com o Alexandre, da novela A Viagem, né? Tô vendo, ó, o pessoal que tá balançando a cabeça tá entregando idade aí, vai ficar feio pra gente. E eu percebi que o pessoal não riu. E aí eu, não querendo ser muito engraçada, né? Mas eu pergunto, gente, vocês sabem do que eu tô falando? Eles não tinham a menor ideia do que eu tava falando, né? Aí eu fui ver a data da novela, comparar com o pessoal, eu falei, realmente eles não têm a menor ideia do que eu tô falando. Mas eu lembro de uma novela da Globo, que tocava um ponto, né, em forma de canção, para Nanã, que é mais calminho, né, mas que é aquela sou de Nanã, sou de Nanã, e todo mundo achava lindo, se emocionava, né, até que descobriram que era uma música para Nanã, que é um orixá, candomblé, aí o pessoal parou, assim, de repente, de gostar da música, gerou um certo incômodo, né? Então, tem essa dinâmica também. O dia de Nanã é terça-feira, né? A cor dela é o lilás, o domínio são as lamas, o pântano.
E o instrumento que ela carrega, que é essa vassoura de caliça de dendezeiro, é o ibiri. E aí, o próximo, também bastante conhecido, Ogunhê, né? Salve Jorge. Ogum, ele é muito conhecido no Brasil, né? Foi tomado como símbolo, né? Sincretizado com São Jorge. É o santo guerreiro, né? Muito conhecido pela torcida dos corintianos também. E ele traz essa característica do guerreiro, destemido, né? E principalmente por ser sincretizado com São Jorge, ele acaba adentrando assim no imaginário de uma forma bastante ampla. O dia dele é a terça-feira, a cor é o azul escuro, o domínio dele são o ferro e os metais, e o instrumento que ele carrega é a espada de ferro. E aí a gente quase finalizando, chegamos em Oxóssi, o que Oxóssi, né? Alguns estudiosos associam o Oxóssi um pouco à ideia do Curupira, porque ele é um protetor das matas, né? O espaço dele são as florestas e as matas, por ele carregar a flecha, então o arco e a flecha no Brasil, ele acabou sendo sincretizado com São Sebastião. O dia dele é a quinta-feira, a cor é o azul turquesa, o domínio são as matas e as caças, né? E o instrumento, então, arco e flecha. E, por final, chegamos no primeiro de todos, Laroye Exu, Salve Exu, né? O dia de Exu é segunda-feira, né? Como eu já comentei, é um dos orixás mais injustiçados de todo o panteão. O instrumento dele é o ogó, o falo, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade em falar sobre falo, pênis, órgão sexual masculino, que remete a nada mais, nada menos do que fertilidade, dinamismo, vida, né? E em alguns casos também foi incorporada a figura do tridente, que fizeram com que ele fosse associado ao diabo cristão, de forma bastante equivocada, né? Então, as cores de Exu são o vermelho e o preto, Exu é o número 1, Exu é o primeiro a ser saudado, Exu é o primeiro que come, Exu é comunicação, Exu é o mensageiro, que nada se faz sem Exu, né? Exu é aquele que atirando uma pedra ontem acerta hoje. E Exu é o orixá dos caminhos. O seu domínio, ele é a encruzilhada, né? Então, gente, só para concluir, a gente poder conversar depois um pouquinho sobre outros aspectos, a gente precisa, né, tentei fazer um pouco dessa apresentação das narrativas mitológicas que caracterizam o candomblé, mas vocês vão perceber nas próximas palestras que as apropriações, historicidades e ressignificações são extremamente diversas e distintas, né? Isso aqui se aproxima muito mais de uma ideia original e irreal do que seria o candomblé, do que algo que a gente sustente historicamente, mas que é importante para entender essas movimentações e organizações, né? Eu apresentei para vocês alguns orixás, mas em África existem milhares de orixás, né? E muitos outros orixás foram trazidos ao Brasil por meio dos povos escravizados, mas apenas alguns permaneceram, né? Para que os orixás sobrevivam, eles precisam ser cultuados. E esses que eu apresentei para vocês, além de forças da natureza, possuem uma característica que foi fundamental para que eles recebessem culto no Brasil e se mantivessem. Eles são orixás da guerra, são exímios guerreiros. Foi preciso muita luta, muita força, muita resistência para sobreviver à escravidão e ao genocídio contínuo da população, das populações negras no Brasil. Tá? E o candomblé é uma religião de resistência. Está bastante equivocada as leituras cientificistas que dizem que os africanos confundiram seus deuses com os santos católicos. É importante lembrar que o candomblé ele é politeísta e que não existe incoerência nenhuma em crer na diversidade de deuses e deusas. O candomblé não pressupõe condenar os demais deuses para que os deles sejam verdadeiros. Todos podem conviver harmoniosamente, né?
são as religiões monoteístas, que têm por hábito desqualificar os deuses, que não os seus, e buscar enquadrar o mundo a partir de uma ótica exclusivista. Então, para conhecer, para compreender e respeitar o candomblé, é necessário ser sensível a outras possibilidades do mundo. Algo não tão comum para as mentalidades que se acomodam, né, sobre uma única lógica de racionalidade, né, sobre o que o Luiz Rufino vai chamar de bancos de areia do monorracionalismo. A estes que optam, né, por pensar em apenas uma verdade exclusivista, que Exu continue pregando as suas peças e os seus ensinamentos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agora eu espero poder conversar mais um pouquinho.